Amém, queridos, graça e paz, boa noite a todos. É um motivo de alegria estar mais uma vez aqui, nessa igreja amada, igreja querida. Há algumas igrejas que nós somos convidados para pregar, que não há em nosso coração aquela sensação, estou indo em uma igreja, em uma outra igreja. Há igrejas que quando somos convidados, a sensação é, vou estar pregando em casa. E a Nova Vida do Jardim Catarina é uma igreja que já está dessa forma. Todas as vezes que eu sou convidado, é como o bispo me diz, olha, domingo você que vai pregar aqui em Colubandê. É a mesma coisa para mim, não há diferença. Então todas as vezes que estou aqui é com muita alegria e nessa oportunidade muito honrado, em pregar no aniversário de 24 anos dessa igreja. Vendo o quanto essa igreja tem avançado, o quanto essa igreja tem sido canal de bênção, aqui nesse bairro Jardim Catarina. Ontem mesmo, falando à juventude lá em Colubandê, dizia que o Senhor, Ele nos permite alguns flashes. A gente vê o que Deus está fazendo, Deus nos permite ver algumas coisas, mas na verdade Deus faz muito além do que os nossos olhos percebem. Em 24 anos, talvez, vocês viram algumas bênçãos acontecendo aqui. Vocês conseguem até denominar, escrever numa folha de papel quantas bênçãos Deus fez nesse lugar. Mas fato é que Deus fez muito além do que os olhos podem contemplar. E Deus continua fazendo, e Deus continua realizando, e Deus continuará fazendo, porque Ele é fiel à sua palavra, e Deus Ele está fazendo até os dias de hoje e continuará fazendo. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos numa palavra que eu não tenho meditado, na verdade eu tenho morado nessa palavra. As últimas ministrações que eu tenho pregado só nesse texto, e cada vez que eu prego, olhando de uma forma, abordando, dando ênfase a uma parte do texto. Então nessa noite eu quero compartilhar, meditar com os irmãos no Salmo 23, um salmo muito conhecido, um salmo que até mesmo quem não é cristão conhece o salmo, tem talvez lá na sua casa aberta uma Bíblia no Salmo 23, e é sobre esse salmo que eu quero meditar com os irmãos. Como eu falei, é um salmo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu tenho sido muito abençoado, e quero compartilhar isso com você nessa noite, as bênçãos que Deus tem me dado ao meditar nesse salmo, que alcance também o teu coração. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, e talvez você me diga assim, pastor, eu nem precisava achar, porque eu sei de cor, e na verdade é dessa forma, nós conhecemos e sabemos o Salmo 23 de cor. E diz assim a palavra do Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu vou ler somente até o versículo 3, porque o Salmo 23 ele é dividido em três partes. Nos três primeiros versículos, o salmista está falando da experiência do bom pastor que cuida da sua ovelha. No versículo 4, ele diz de um guia, de alguém que está indo por uma viagem muito perigosa, e esse guia o guarda, o protege e faz você sair em segurança e chegar em segurança até o seu destino final. Esse é o versículo 4. Versículo 5 e versículo 6 fala de um anfitrião. Aquele anfitrião que recebe alguém que está vindo de uma guerra, alguém que está vindo de uma peleja muito grande. E esse anfitrião recebe, unge a cabeça com óleo e dá uma festa. Mas eu quero nessa noite falar somente sobre os 3 primeiros versículos. Eu quero abordar a questão do bom pastor, desse Deus que nos acolhe, desse Deus que nos protege, desse Deus que nos guarda, desse Deus que está a todo momento nos caminhando ao nosso lado. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento para juntos orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este culto, pela oportunidade de termos chegado até aqui, por sabermos, ó Pai, que neste lugar o Senhor tem separado algo para cada um dos seus filhos, que a tua palavra não encontre somente o intelecto, não encontre somente o pensamento, não encontre somente, Senhor, um arrazoamento de pensamento, mas que também a tua palavra encontre a vida, encontre, Senhor, o comportamento diário,
faça e gere, ó Deus, transformação. Senhor, isso é o que eu te peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, querido, Salmo 23 talvez seja a passagem bíblica mais conhecida. Há pessoas que nunca leram a Bíblia, mas sabem e já ouviram a expressão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez nem saibam que está na Bíblia Sagrada. Se sabe que está na Bíblia Sagrada, não sabe que está lá no Salmo 23, mas conhece. Talvez você já entrou em estabelecimentos, que você entrou naquele lugar e estava lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você sabe que na prática daquele local não tem nenhuma reverência ao Senhor, não há nada que diga que realmente Deus é Senhor sobre a vida deles. Mas por que acontece isso? Porque a sentença em si é muito boa. É muito bom nós termos um amparo em uma frase que diz: nada me faltará. Não é muito bom ter isso? Eu chegar para você e dizer assim: olha, eu vou lhe propor uma aliança, e essa aliança que eu vou propor a você, ela está pactuada a nada mais lhe faltar na sua vida. Não haverá falta nenhuma. Nessa semana que você vai viver agora, talvez você está vivendo ansioso, você está vivendo um momento dizendo: essa semana há muitos desafios, há muitas lutas, há muitas preocupações. E aí você olha para o Salmo 23 e o Salmo 23 te diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nessa semana, ainda que haja receio da minha parte, o Senhor está dizendo que nada vai faltar. Por isso que a gente olha para o Salmo 23 e a gente se apropria do Salmo 23. Porém, na vida, nós vamos experimentando algumas faltas. Na vida, a gente vai percebendo que nós não temos tudo que nós queremos. E aí olhamos para a vida, olhamos para o Salmo e dizemos: como que é isso, pastor? Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por que que em alguns momentos me falta paz? Por que que em alguns momentos me falta o recurso para conduzir a minha vida de forma mais tranquila? Porque, pastor, em alguns momentos a falta tem gerado ansiedade, tem gerado desesperança e tem gerado muitas das vezes tristeza no meu coração. Davi, ele vai exatamente trabalhar esses pontos. E a primeira questão que eu quero trabalhar nessa noite é que a vida, ela não é uma eterna festa, mas a vida também não é um eterno velório. A vida não é somente momentos de alegria, felicidade e exultação, mas a vida também não é somente tristeza, lamúria, murmuração e reclamação. Haverão momentos de alegria, haverão momentos onde a gente vai exultar, a gente vai estar alegre, a gente vai estar feliz, a gente vai reunir os amigos, a gente vai celebrar, a gente vai adorar ao Senhor. Mas haverão momentos onde uma má notícia, onde o revés, onde uma situação que o privilégio não chegou até nós e nós teremos que enfrentar. É sobre isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: olha, na hora da festa, lembre-se que essa festa só foi possível porque primeiro o Senhor te deu a vida, o Senhor te deu o recurso, e é Ele que está enchendo a sua casa, a sua vida de alegria. Entender que também nos momentos, querido, dos revés da vida, entender no momento da dificuldade do dia nublado, que Deus também estará ao nosso redor. Davi está falando também sobre isso, que na hora do velório, na hora da perda, na hora da dificuldade, Deus estará ao nosso lado. Por que escreveu o Salmo 23? Por que que Davi, em dado momento, para as suas obrigações? Davi para com tudo o que ele está fazendo e ele diz: eu preciso dar uma mensagem ao povo. Eu preciso dizer ao povo que eu sou ovelha, e ovelha de um bom pastor. E se nós pensarmos quem é Davi, Davi não era alguém que no extrato social dizia: eu sou necessitado. Davi
era o homem mais poderoso de Israel. Davi estava no alto da pirâmide social. Davi era quem dava ordem. Davi era quem comia as melhores comidas. Davi era aquele que bebia as melhores bebidas. Davi era aquele que vestia as melhores roupas. Davi era aquele que tinha os melhores empregados. Davi era aquele que não tinha uma agenda a seguir. Davi que fazia a sua agenda. Isso dava a Davi poder. Quem tem poder não quer ter ninguém acima de si. Quem tem poder, a cada dia, ele quer sustentar o seu poder e ser cada vez mais autônomo. Esse Davi, que poderia ser totalmente autônomo na vida, esse Davi que poderia ser o poço de arrogância e orgulho, é esse Davi que está dizendo: eu preciso de pastoreio, eu não posso me autogovernar, eu não posso me autodirecionar na vida, porque na vida eu encontrarei desafios que eu não dou conta sozinho. Se eu não dou conta sozinho, eu preciso de um pastor para me dizer como lidar na dificuldade. Então o primeiro grito do Salmo 23 é: não há lugar de honra, não há lugar de poder, não há conquista, não há um lugar no extrato social que você possa chegar que acione autonomia na sua vida. Davi está dizendo: por mais alto que você chegue diante dos homens, você sempre precisará ser pastoreado por Deus. Esse pastoreio não é somente para o pobre, esse pastoreio não é somente para o necessitado, esse pastoreio não é somente para aquele que é esquecido na sociedade, mas esse pastoreio é para todos. Davi está dizendo: eu preciso desse Senhor. Eu, como rei de Israel, eu, como alguém que estou no topo da pirâmide social, eu reconheço que eu não posso ser autônomo na vida. Eu preciso do pastoreio do Senhor. E o que ele diz para esse Israel que está lhe ouvindo? Ele vira para Israel e diz: olha, o Senhor é o meu pastor. Eu não sou autônomo na vida. Eu sento aqui nesse trono, mas quando eu sento nesse trono, ainda há um Senhor sobre a minha vida. E porque Ele está sobre a minha vida, nada me faltará. O sentido, estudiosos, biblistas vão dizer que o sentido mais próximo do que Davi queria dizer com nada me faltará é: não sentirei falta de nada. No sentido de que aquilo que eu perceba, eu queria, na verdade, muitas coisas. Dentre tudo aquilo que eu quero, eu conquistei algumas. Aquilo que eu não conquistei, isso não rouba a minha paz. Isso não me faz ser alguém ingrato. Isso não me faz ser alguém murmurador. Porque aquilo que eu ainda não conquistei, se for da vontade de Deus, eu irei conquistar. Então aquilo que eu ainda não tenho, não me faz falta, não me tribula, não faz da minha vida agora uma corrida à conquista. Davi está dizendo: se eu tenho ao Senhor, nada mais me falta. Eu tenho uma paz que excede o entendimento. Eu tenho uma tranquilidade que homem, que mulher nenhum entende. Porque o Senhor me completa em todos os estágios da minha vida. E Davi, ele continua no texto, e ele vai dizer: o que não me faltará? Ele diz: porque o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Davi chega a uma conclusão. Por que Davi chega à conclusão que ele precisa do pastoreio? Porque ele entende que todas as conquistas nesse mundo são passageiras, é transitório. Por lugar mais elevado que nós tenhamos nessa vida, é transitório. Você já deve ter ouvido esse ditado: por que fulano está correndo tanto para conquistar? Por que fulano está
correndo tanto para ter bens, para ter coisas materiais, porque na hora da sua ida, não vai ter 2 caixões, não vai ter um caixão para ele e outro caixão para todos os bens, vai ter somente para ele. Toda conquista, por maior que seja aqui nessa terra, é uma conquista transitória, é uma conquista que vai ficar aqui nesse lugar, é uma conquista que tem o seu prazo de validade, por maior que eu seja. Davi entendeu, isso aqui é transitório. Ser rei de Israel é transitório, ser alguém que batalha e vence batalhas é transitório, mas tem algo que é eterno, é ser ovelha do rebanho do bom pastor. Isso é eterno e é isso que eu tenho que ter em alta estima. Então Davi não era movido pelo que era transitório, mas Davi era movido pelo que é eterno. E nós precisamos a cada dia nos agarrar ao que é eterno. Estamos aqui de passagem, estamos aqui com o tempo certo, cada um de nós já tem o tempo certo da nossa chegada e tem o tempo certo da nossa ida. Nós não sabemos, mas já há esse tempo determinado. A palavra de Deus vai nos dizer nos Salmos, querido, que nós chegamos aqui nessa terra já com os nossos dias todos contados. Não há como furar a fila do céu e não há como antecipar, é no tempo exato. Há os dias contados. Pastor Jeremias Pereira, da Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, ele diz que todos nós, mesmo que de forma invisível, todos nós estamos com uma senha na mão, aguardando a hora de ir. Ah, pastor, não fala isso, eu tenho medo da morte, se o Senhor falar isso, pode ser que a morte veja e me diga, chegou a tua hora e me leve agora. Não acontece isso. Mas é fato que todos nós estamos com a senha na mão. Vai chegar a nossa hora, vai chegar o nosso dia. Nós precisamos entender o que é estar aqui hoje. Estar aqui hoje nós fomos chamados da eternidade. Estávamos na eternidade, Deus nos chamou da inexistência à existência. Aqui estamos nós não habitamos somente um nome, não é somente Renato, Renê, Fabiano, Solange, Daniele, nós habitamos também um propósito. Somos chamados da eternidade, da inexistência à existência, habitamos um propósito, vivemos aqui 70, 80 anos, vivendo o propósito de Deus, e somos devolvidos à eternidade. A eternidade é muito maior do que a transitoriedade. É isso que Davi entende no Salmo 23. Por isso que Davi, mesmo sendo rei, ele se coloca como ovelha. Se nós não entendermos isso, a gente vai começando a fazer um caminho de autonomia na nossa vida. As conquistas começam a gerar autonomia na nossa vida. Pregando em Colubandê, certa vez eu dizia que na nossa vida adulta, nós somos apresentados a um outro Deus. Durante a nossa infância só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso. A nossa mãe nos ensina, olha, o que você deseja, o que você quer? Ora ao Senhor, pede ao Senhor que Ele vai te dar. Aí a nossa mãe nos dá um presente, e aí ela diz, olha, agradece ao Senhor, foi o Senhor que deu saúde a papai, foi Deus que deu condições a papai e a mamãe de comprar. E a gente fica grato e a gente agradece a Deus. Até o momento que nós temos o nosso primeiro emprego. O primeiro emprego cai o primeiro dinheiro no bolso e você percebe que o dinheiro no bolso faz você realizar alguns sonhos. Algumas necessidades que você tinha, um sonho que você sempre teve de comprar um sapato, de usar uma blusa, de comprar um celular, de ter um relógio no braço, você conseguiu conquistar. Talvez demorou 2, 3 salários, 4 salários, mas você conseguiu conquistar. E para alguns, o dinheiro passa a ser um Deus que é venerado. Eu agora começo a pautar a minha vida para a conquista do dinheiro. Agora eu começo a pautar a minha vida para a progressão profissional. Não que seja ruim, não que haja algum problema nisso, mas isso não pode acionar em nós
o botão da autonomia, do autogoverno. Por maior conta bancária que eu tenha, por maior índice, por maior lugar que eu esteja na sociedade, eu não posso acionar o autogoverno. Quando eu faço isso, eu estou valorizando mais o que é transitório do que o que é eterno. Por isso que Davi, ele reconhece: eu sou rei de Israel, eu sou o homem mais poderoso de Israel, mas preciso ser pastoreado por Deus. Não posso deixar de ser pastoreado por Deus. Por que que nós retornamos a esse lugar aqui todo domingo? Por que que nós voltamos aqui todas as quartas-feiras? Por que que nós viemos a esse lugar? Por que que nós nos envolvemos nos trabalhos dessa igreja? Porque nós reconhecemos que precisamos ser pastoreados por Deus. Precisamos ouvir a voz do bom pastor. Precisamos do cuidado de Deus. Quando nós vamos ao Novo Testamento, Jesus está operando milagres, realizando curas. Enquanto Jesus está operando milagres, realizando curas, a multidão estava seguindo Jesus. Mas se você percebe o finalzinho do evangelho, a multidão começa a ir embora. Porque no final do ministério de Jesus não tinha tantos milagres, não tinha tantas curas. Era mais palavra. E o povo estava indo embora. Certo dia Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? Quando que vocês vão me abandonar? Porque está indo todo mundo embora. Quando eu comecei aqui era uma multidão para ver milagre, para ver cura. E agora está indo todo mundo embora. Pedro olha para Jesus e diz: para onde eu irei, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. A multidão estava pelo que é transitório. A multidão estava ali pela cura de cada dia. A multidão estava ali pelo alento da semana, pelo alento do dia. Pedro entendeu que Jesus era muito mais do que isso. Jesus não é aquele que tem a bênção para a próxima semana. Jesus não é aquele que quer curar somente o Covid que está me acometendo agora. Jesus não é aquele que somente cura a dor de cabeça do domingo. Mas Jesus é aquele que me dá uma água que sacia a minha sede para todo sempre. Não é somente o transitório, não é somente o problema do dia. Jesus na cruz do Calvário resolveu o nosso problema da eternidade. Olhar para o Salmo 23 é entender isso. O eterno sempre tem que ser maior que o transitório. Por isso que Deus é o meu Senhor e nada me faltará. Talvez eu possa enfrentar um problema nessa semana, mas a minha eternidade já está resolvida. É por isso que eu dou glória, é por isso que eu dou aleluia, é por isso que no primeiro instante eu fico até impactado pelo problema, mas logo depois eu lembro, o meu lugar já está guardado. João capítulo 14, Jesus olha para os seus discípulos e diz: por que vocês estão assim desanimados? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, porque eu vou para a casa do meu pai preparar a morada, vou para lá e vou voltar para buscar vocês. Por que está desesperado pelo transitório? Por que está desesperado com a pandemia? Por que está desesperado com a perda de um emprego? Por que está desesperado com uma crise na família? Ei, eu estou aqui e eu posso resolver esse problema. Eu sou o pastor, o bom pastor, que não deixa nada faltar. Versículo 2, ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem precisa repousar aqui? É quem está cansado. E a caminhada da vida cansa. Há momentos que nós estaremos cansados. Há momento que chegaremos e subiremos aquela rampa, sentaremos nessa cadeira, um irmão vai olhar para nós e dizer assim: boa noite, e você vai dizer com um olhar que foi muito difícil chegar até aqui. O cansaço da vida. Às vezes o cansaço acontece aqui, com relações tumultuadas,
Sabe, na igreja, a graça de Deus opera, a unção de Deus ela é derramada, mas nós somos limitados. Ainda que Deus derrame tudo aquilo que é necessário para que as nossas relações sejam só saudáveis, a gente tumultua as relações, a gente faz as relações se tornarem cansadas. A gente fala muito sobre um texto que é para suportar o irmão, que é para caminhar com o irmão, mas seja sincero comigo, há momentos que nós nos cansamos de suportar, há momentos que nós cansamos de compreender e entender o próximo. Entenda que o pastor está dizendo que porque você se cansa, você agora está liberado para magoar, para ferir, para... Não, eu estou dizendo que quando você chega no extremo do cansaço, o bom pastor tem repouso para você. Quando você está chegando no limite, quando você vai começar a acionar o modo crente grosseiro, crente Hulk, já viu o crente Hulk? O crente que sai aqui dando tapa em todo mundo, soco em todo mundo, ainda fala assim, ah pastor, mas não tinha como ser diferente, porque fulano, pelo amor de Deus pastor, fulano veio à terra para testar nossa paciência, e ainda que fulano veio à terra para testar a nossa paciência, quando nós chegarmos no limite do cansaço, encontraremos repouso no bom pastor. Essa é a bênção que o Salmo 23 está nos dizendo. Não há cansaço que não encontre repouso no Senhor. Se nessa noite você está passando por situações que têm roubado o seu ânimo, que têm roubado o seu fôlego, você olha para a sua vida espiritual e você diz, ah pastor, tem 24 anos dessa igreja, dos 24 anos dessa igreja eu estou aqui há 15 anos, quando eu cheguei aqui nessa igreja, pastor, eu era aquela pessoa que fazia, que acontecia, que realizava. Pastor, se o Senhor pega o flash dessa igreja 15 anos atrás, eu estou irreconhecível, porque eu estou cansado, eu estou cansada. Eu quero nessa noite te dizer, no meio desse mês de aniversário, se o cansaço tem te feito parar, se o cansaço tem feito você entrar numa condição onde você não produz mais, o bom pastor está aqui nessa noite para lhe dar repouso, porque é essa relação que ele quer ter conosco. O bom pastor, que nada nos faltará, não é aquele que virá na nossa vida financeira e gerar prosperidade e vai abrir porta e vai fazer um milagre, mas o bom pastor que Davi diz, é aquele que dá repouso a quem está cansado. Se você está cansado aqui nessa noite, o bom pastor está aqui para te dar repouso, aquilo que está pesando na sua vida. E você sabe, na nossa vida, quando chegamos no estágio de cansaço extremo, a gente não produz nada. Não há produção quando o cansaço toma conta. Se você pega alguma coisa para ler cansado, não adianta, você dorme. Se você pega alguma coisa que exige atenção e você cansado, você não faz. É necessário repousar e depois ir ao trabalho. O versículo 3 vai usar uma outra expressão. Parece que é a mesma coisa, mas Davi está tratando de outra situação. Ele diz no versículo 3, refrigera-me a alma. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre momentos da vida que a pressão sobe. E tem momentos na vida que a pressão sobe. Tem momentos na vida que a gente percebe a pressão muito perto da gente. E Davi está dizendo, nesses momentos que a pressão sobe, que a temperatura aumenta, o Senhor vem e refrigera a nossa alma. Você percebe que Ele não muda o cenário, mas Ele vem e faz algo na nossa vida. Não diz que o cenário muda. Não diz que o cenário que gera cansaço foi mudado. Não fala que o cenário que gera pressão e aumento de temperatura muda. Mas o texto enfatiza que Deus faz algo. Quando eu estou cansado e quando eu estou pressionado, Deus faz.
Davi quer nos dizer isso. O nosso Deus não deixa de fazer. Nós caímos no engano, que há momentos que Deus não está fazendo nada. E por que nós caímos nesse engano? Porque nós moldamos um Deus ao nosso prazer. Há momentos da nossa vida que nós não servimos ao Senhor, mas nós criamos um Senhor a qual nós servimos. Onde Deus tem que fazer do meu jeito, onde Deus tem que fazer da minha maneira, onde Deus tem que fazer no meu tempo e no meu horário. Há momentos, querido, que nós somos tomados por uma incoerência, que as lutas da nossa vida chegam e a gente faz algumas orações dizendo: como que o Senhor permitiu isso? Mas como assim, meu filho? Eu sou o Senhor de todas as coisas. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Há um momento da nossa vida que nós não queremos o Deus que nos livra na tempestade. Nós queremos o Deus que nem deixa a tempestade chegar na nossa vida. E a Bíblia não nos promete isso. A Bíblia nos promete um Deus que sempre estará conosco, para evitar a tempestade ou para nos livrar na tempestade. Então Deus sempre está fazendo. Não é porque Deus não está fazendo do jeito que Deus não está fazendo, Ele continua fazendo. Se Ele não estivesse fazendo, nós nem estaríamos aqui agora. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Eclesiastes, em Lamentações de Jeremias, que nós só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Quando eu e você estamos dormindo hoje, iremos terminar esse dia, iremos para a nossa casa, iremos lanchar, iremos jantar, iremos orar e vamos dormir. Alguns, na sua oração, não vão nem lembrar de pedir perdão dos seus pecados e vão dormir. Sabe o que nos permite amanhã, segunda-feira, abrir os nossos olhos e viver? É a misericórdia do Senhor que se renova. Se a misericórdia do Senhor não se renova durante a noite, a gente não pode nem abrir os nossos olhos. Deus não deixa de fazer, Deus não deixa de operar. Não deixe, querido, que a perspectiva dos seus desejos, das suas vontades, das suas necessidades, faça você entrar pelo caminho que diga: Deus não está fazendo nada. Deus não pode estar fazendo aquilo que você quer. Mas Deus nunca deixa de fazer. Deus, Ele está enviando o repouso e Deus está enviando o refrigério necessário de cada dia. Eu quero chamar a sua atenção, já caminhando para o final, para o que acontece depois que Deus, Ele concede repouso e depois que Deus refrigera a nossa alma. Versículo 2, ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o complemento do versículo é: leva-me para junto das águas de descanso. Versículo 3, ele diz: refrigera-me a alma. E o complemento do versículo é: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ele gera repouso, ele gera refrigério. Nas duas figuras, depois que ele gera repouso e refrigério, há uma figura de imagem de condução. O que Davi, ele quer nos dizer? Que quando nós nos encontramos em um estágio de cansaço e de pressão na nossa vida, naturalmente, nós assumimos a autonomia da nossa vida. A gente está tão cansado que a gente quer resolver. A gente está tão pressionado que a gente quer resolver do nosso jeito. Deus, Ele intervém na situação, gera repouso, gera refrigério, quando você descansa, quando você se acalma
Ele te pega pela mão e diz: ei, filho meu, vamos voltar para o caminho. Ei, filha minha, vamos voltar para o caminho, porque o cansaço tem feito você parar, porque a pressão tem feito você criar atalhos na sua vida. Agora que você descansou, agora que você se acalmou, deixa que eu te levo, deixa que eu te guie pelo caminho que você tem que andar. E não é assim que acontece na nossa vida. O cansaço nos faz parar, o cansaço nos faz estagnar. Nós permanecemos na comunidade de fé, nós permanecemos vindo ao culto, mas espiritualmente já deixamos de avançar. Eu falo muito sobre isso, que em vida espiritual não tem um patamar onde eu chego e eu paro. Se eu deixo de avançar, na verdade eu estou retrocedendo. Se em algum momento da minha vida espiritual eu paro de avançar, eu aciono o retrocesso. Porque 2021 há um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se eu estou cansado e paro, eu estou retrocedendo. Porque o que Deus tinha projetado e planejado não está acontecendo na minha vida. Então o cansaço me paralisa, mas me paralisa gerando retrocesso. Retrocesso nos projetos de Deus para a minha vida. E entenda que retrocesso na sua vida causa retrocesso no projeto que Deus tem também para essa igreja. Porque uma igreja relevante é o somatório de cristãos relevantes. Uma igreja não é relevante pelos projetos que ela faz. Uma igreja é relevante pelo número de cristãos relevantes que ela tem, cristãos que fazem a diferença, cristãos que quando saem daqui do domingo e saem por essas ruas aqui do Catarina, começa a iluminar, começa a salgar. Quando você chega lá no seu trabalho amanhã, você começa a iluminar, você começa a salgar. Isso é relevância. O que é feito aqui alcança outros lugares. Se você faz um estudo detalhado de Tessalonicenses, Paulo está dizendo isso. Essa igreja aqui é abençoada. Por que essa igreja aqui é abençoada? Porque ela repercute o que acontece dentro. Essa igreja aqui não é caixa de eco. O que acontece aqui fica aqui. O que acontece aqui a gente alimenta um ao outro aqui, não. O que acontece aqui é megafone para o Catarina. Isso fala sobre relevância. Mas se eu deixo o cansaço tomar conta, eu paro. Eu paro e começo a retroceder. Por que que Deus nos dá repouso quando percebe que estamos cansados? Porque Ele quer nos dar o repouso para nos levar novamente. Há pessoas nessa noite que Deus está dizendo: eu estou com saudade de caminhar contigo. Eu estou com saudade de te guiar na tua vida ministerial. Eu estou com saudade, querido, como nós caminhávamos, realizando o meu querer, fazendo a minha vontade, vivendo no meu propósito. Deus nessa noite, querido, não quer saber o que te cansou, Ele quer gerar repouso sobre a sua vida. Se você percebe o refrigério do Senhor, Ele também diz, Ele percebe que você está necessitado de refrigério, Ele causa o refrigério na sua vida, mas Ele diz, agora, guia-me pelas veredas da justiça. Se algo tem te pressionado, se algo tem te empurrado para fora da comunhão, Deus está dizendo, eu sou o teu refrigério nessa noite. Deixa eu voltar a guiar a sua vida, deixa eu voltar a conduzir a sua vida a partir de hoje. Esse é o bom pastor que Davi nos apresenta. O bom pastor que me diz, o eterno é maior do que o transitório. Essa vida haverá cansaço, mas não se preocupa não, que tudo que gerar cansaço, haverá repouso no Senhor para a sua vida. Nessa vida haverá pressão, e que momento de pressão estamos vivendo nessa pandemia? Mas para toda pressão, haverá refrigério do bom pastor. O bom pastor gera descanso e refrigério para quê? Para voltar a guiar a sua vida. O que tem guiado a sua vida?
As preocupações, as ansiedades, o orgulho humano, o que tem guiado a sua vida? O bom pastor está dizendo para você: deixa eu guiar a sua vida, deixa eu conduzir a sua vida. Se você me deixar conduzir a tua vida, não faltará descanso, não faltará refrigério, e a eternidade já está garantida. Amém? Quero te convidar a estar de pé. O Salmo 23 é considerado um dos poemas mais belos da literatura mundial. Extrapola a questão bíblica, né? Especialistas em literatura vão falar sobre esse poema. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Davi faz? Fazendo uma analogia entre o pastor e o Deus Todo-Poderoso. Mas nós olhamos para o Salmo 23, não somente com um olhar de beleza estética literária, mas nós olhamos para o Salmo 23 também com verdades do caráter do nosso Deus. E esse texto fala sobre um Deus que cuida, que protege, que guarda, que acolhe. Esse Deus que, quando eu creio nele, eu não sinto falta de nada, porque Ele me completa em tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Salomão, ele vai nos dizer que Deus fez tudo formoso, Deus fez tudo belo, e plantou em nós o sentimento da eternidade. Ele colocou dentro de cada um de nós. Eu tenho o senso da eternidade, você tem o senso da eternidade. Nós cantamos aqui o louvor que diz: ressuscitou, Ele venceu, Ele preparou um lugar para nós estarmos. Eu nunca estive lá, eu só li em Apocalipse que há um lugar separado por nós, para nós. Há um lugar onde as ruas são de ouro, que o mar é de cristal. Estudiosos vão debater sobre isso, falar que é literal, se é de verdade. Eu não sei, mas eu me prendo no que o texto quer me dizer. Há um lugar lindo preparado para mim. Eu nunca fui lá, eu nunca estive lá, mas eu tenho plena certeza que há, e eu quero ir para lá. O que é isso? É o que Salomão está dizendo: há a eternidade plantada dentro de nós. Cada um de nós há nisso. Nós vemos pessoas correndo atrás de conquistas, de vitórias, de lugar de honra. Por quê, pastor? Eles fazem tudo isso para preencher um vazio dentro deles, que eles não sabem o que é eternidade. Deus implantou. Eles não conseguem denominar, eles não conseguem reconhecer. Por isso acham que é em conquista, é em lugar de honra. Davi entendeu isso. Davi entendeu que por mais alto que eu esteja, eu preciso ser pastoreado, porque haverão faltas que somente o bom pastor pode suprir. Sabe algo que já havia falando ao meu coração e potencializou durante a pandemia, que nós não damos conta aqui. Nós precisamos do poder de Deus. Quando nós lemos Eclesiastes, nós aprendemos de forma clara: para viver debaixo do sol, é necessário de uma sabedoria que é produzida acima do sol. Se não entendermos quem Deus é, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós enlouquecemos aqui nessa terra. Se não harmonizarmos as duras realidades vividas com que o Senhor não sai e nunca sairá do trono, nós enlouquecemos. Ele nos supre,
naquilo que nós entendemos está nos faltando, o Senhor nos supre. O Senhor, Ele preenche o vazio do nosso coração. É um privilégio ser ovelha do rebanho do bom pastor. Nessa noite o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para reconhecer como é bom ser ovelha do bom pastor. Que é uma imensa negligência ter um tão bom pastor e nós decidirmos ser uma ovelha perdida. Ter um tão bom pastor e decidirmos agir na vida como se não houvesse alguém para cuidar de nós. Há o último consenso sobre o que é pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é viver no mundo criado por Deus como se Deus não existisse. E vivemos um tempo que encontramos pessoas que se declaram cristãs e vivem como se Deus não existisse. Somos ovelhas do bom pastor. Precisamos viver como ovelhas do bom pastor. Não vai nos faltar nada. Não vai nos faltar repouso. Não vai nos faltar refrigério. Se você tem encontrado repouso, refrigério nele, deixe ele guiar a sua vida. Deixe ele conduzir a sua vida nessa semana. Quais são os desafios dessa semana? Apresente ao Senhor agora os desafios dessa semana. E diga: Senhor, me guia nesses desafios. Me conduza nesses desafios. Que eu não seja deformado, que eu seja um canal de bênção, que eu continue sendo uma bênção mesmo diante do desafio. Porque o cansaço não vai ser retirado. O que vai ser enviado é o repouso. A pressão não vai ser retirada. O que vai ser enviado é o refrigério. E você vai receber nessa semana repouso, refrigério. Mas continue sendo guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua vida. E haverão pessoas para você ser usado. Haverão pessoas que Deus vai colocar diante de você, para que você seja canal de bênção nessa semana. O repouso que você experimenta, Deus quer gerar para outras pessoas. O refrigério que você experimenta, Deus quer gerar também a outras pessoas. Dessa forma, a gente começa a dizer para os outros: é bom ser ovelha do bom pastor. Porque é uma bênção que não pode ser só nossa. Isso precisa ser tão abençoador que espirra na vida do outro, que chega na vida do outro. O outro começa a olhar e ver: como é que pode fulano viver tão em paz? Porque a gente encontrou a fonte do repouso. Como que fulano vive tão tranquilo no meio da pressão? Porque nós encontramos a fonte do refrigério. E isso começa a fazer eles quererem também o repouso e o refrigério que somente o Senhor pode dar. Nós não queremos a água que é dada todos os dias, nós queremos a água que vai para a vida eterna. Nós entendemos como a mulher samaritana. A mulher vai buscar água ali no poço e Jesus diz: ah, mulher, se você soubesse quem eu sou. Eu não sou aquele que pode te dar um balde para esse dia. Eu sou aquele que pode te dar uma água que você nunca mais terá sede. O Senhor nos chama a ser esse multiplicador, a ser esse que vai gerar e dizer: ei, Jesus não é esse que resolve só a dor de cabeça. Jesus é esse que resolve a dor de cabeça, a crise no seu casamento e resolve a sua eternidade. Jesus é aquele que tem repouso para todo cansaço. Jesus é aquele que tem refrigério para qualquer pressão. Nós precisamos nos apropriar disso e oferecer isso.